Depois nós vamos analisar algumas poesias da nossa música popular brasileira, vamos chamar assim, tá? Vamos lá, olha só, pessoal. Começando então, nossa revisão aqui, da matéria que vocês mais gostam. Sim ou não? Óbvio que não, eu sei, tá? Quem falou sim foi só para me ajudar, mas obrigado, tá? Valeu pela força. Olha só, pessoal, vamos lá, tá? Então, retomando alguns tópicos aqui que a gente sabe que a nossa banca gosta bastante, tá? Vamos começar um pouquinho por regência. Questão de regência, qual é a preferência da nossa banca? Crase, óbvio, tá? Eles gostam de crase, questão de lacuninha, preencher as lacunas em branco, azinho craseado, sem crase, aquela coisa. Pode acontecer de repente aparecer algum outro verbo, tá? E aí a gente tem que lembrar de alguns verbos que pedem determinadas preposições, ou não, tá? É justamente sobre isso que a regência vai trabalhar. Então separei alguns aqui para vocês, o clássico dos clássicos, que é o assistir. Tomem cuidado com assistir. Por quê? No dia a dia, o que a gente fala? Assisti o filme ontem, sim ou não? A gente fala assistir o, tá? Gramaticalmente falando, né, pessoal? Tá errado. Gramaticalmente falando. Não estou dizendo que agora, todo dia, então eu tenho que sair falando assistir ao filme. Tá? Claro que se a gente puder fazer isso, melhor, já fica inserido, tá? Fica mais fácil depois de lembrar. Tá? Muito obrigado. Olha só, mas quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Lembrem-se disso. Então, eu assisti ao filme. Ô, Dani, quer dizer então que assistir sem preposição não existe? É isso? Não, não é isso. Existe sim o assistir com um complemento sem preposição. Só que daí é o que vocês fazem bastante, por sinal. Tá? Que é dar assistência, é ajudar. Tá? Então, assistir o paciente. O que isso quer dizer? Que eu ajudei o paciente. Então, no sentido de ajudar, ele não tem preposição, tá? Lembrem-se disso, tá? Outros verbos aqui, chegar, né, pessoal? Quem chega, chega a algum lugar, lembrem-se disso. Outro que eles gostam de misturar aqui junto à crase, tá? Então, eles colocam ali o verbo chegar e a lacuninha do azinho craseado ou não. Por quê? Porque o pessoal gosta de falar, eu cheguei em, sim ou não? E aí coloca um em mais um o da no, em mais a da na, e diz, cheguei no lugar. Não, é cheguei ao lugar. E se for um termo feminino, vai ter uma crase ali. Daqui a pouquinho a gente fala disso, tá? Então, lembre-se disso. Esquecer, vou passar direto para o esquecer aqui, tá, pessoal? Olha só, esquecer e lembrar. Esquecer e lembrar. Toma cuidado, porque eles podem aparecer na forma pronominal ou não pronominal. Como assim, Dani? Olha só. Quando eu falo eu me esqueci, é uma coisa. Quando eu falo eu esqueci, é outra coisa, tá? Lembrem-se do seguinte, se tem pronome, tem preposição. Lembra disso, tá? Se tem pronome, tem preposição. Então, eu me esqueci do evento, por exemplo. Não é eu me esqueci o evento. Não, tá errado. Tem pronome, me. Eu me esqueci do evento. Agora, quero falar do aniversário de alguém, tá? Vamos lá. Eu esqueci o aniversário, tá? Eu esqueci o aniversário. Vocês viram que agora não tem pronome. Eu não estou falando eu me esqueci. Não, é eu esqueci. Então, eu esqueci o aniversário, tá? Então, lembrem-se disso. Lembrar e esquecer. Tem pronome, tem preposição. Não tem pronome, não tem preposição. Simples assim, tá? Vamos lá. Outro aqui, pessoal. Obedecer, que eles gostam bastante, né? Obedecer e desobedecer. Toma cuidado. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Muito bem, tá? Preferir. O preferir, toma cuidado. Porque no dia a dia, o que a gente fala? Eu prefiro tal coisa mais do que tal coisa. Sim ou não? Sim, né? Eu prefiro chocolate branco mais do que chocolate preto. Sim ou não? A gente usa isso no dia a dia, tá? Só que vamos lá, quem prefere algo a alguma coisa, tá? É preposição a também. Então, tomem cuidado, tá, gente? Eu sei que isso aqui é bem robótico, né? Porque no dia a dia as pessoas não falam assim. Mas, enfim, tá? Responder, quem responde, responde a algo, a alguém também, tá? O sentar-se é outro bem legal, bem interessante, né? Porque o pessoal fala, sentei na mesa. Sim ou não? Se eu for pegar uma
tradução literal disso, onde é que a pessoa sentou? Em cima da mesa, exato. Na verdade, tá? Quem senta a algum lugar também, tá? Sentou-se à mesa. Ah, tá, ela sentou ali próxima à mesa, evidente, numa cadeira, tá? E simpatizar, né? E o antipatizar também, né, pessoal? Lembra que é com a preposição com, tá? E tem um outro aqui, pessoal, que eu pulei, que é um verbo bem legal, bem interessante, né? Que é o verbo namorar, que é uma coisa que vocês não estão fazendo. Ou estão? Óbvio que não. Vocês sabem, vida de concurseiro é assim. Já falei isso para vocês, tá? Aliás, né, se não terminou o namoro, já devia ter terminado, né? Concurseiro, é isso, tá? Ah, mas ele faz comigo. Aí é diferente, aí pode, tá? Né? Mas se não faz, e mesmo assim, nesse caso o inimigo tá do teu lado, né? Então te liga, só uma dica. Mas enfim, olha só. Pessoal, quem namora alguém. Não é com, que a gente gosta de falar, né? Tá? Sei lá, se eu pegasse um exemplo qualquer, né? Jennifer Aniston namora com o Daniel, tá? Qual é o erro aí? Ah, é o Daniel, obrigado, valeu, parceria, tá? Qual é o erro? É a regência, porque na verdade ela namora Daniel. No caso ela namora o Brad, né, pessoal? Qualquer aí, Brad Pitt, tá? Reza a lenda que voltaram, né? Eu sei muita coisa fútil, mas enfim, vamos lá. Continuando, então a nossa crase, pessoal, lembra que a crase, ela faz parte disso aqui que a gente estava vendo antes. Regência, né? A crase é regência. Por quê? O que é crase? Crase é um acento? Diz não. Crase é um acento? Muito bem, crase não é um acento. O nome do acento que nós usamos para marcar esse fenômeno... Crase é um fenômeno, crase é uma fusão, uma mescla, tá? Uma mescla de dois As. Um A preposição, sempre, mais um Azinho. O segundo Azinho normalmente é um artigo feminino. Por isso que a regra geral diz que a gente vai utilizar a crase só diante de substantivos femininos, tá? Então, por isso que a regra geral traz isso. Mas lembrem-se que, na verdade, crase... Bem faceiro. Então tá. Olha só, que chique tá isso aqui, né? Vamos lá. Eu fico nervoso. Olha aqui. Tá, pessoal? Então, crase. Preposição a mais artigo a. Mas também pode ser preposição a mais o azinho inicial de aquele, aquela, aquilo. Aliás, aqui pode entrar até o masculino. Pode ser aquele. Então, toma cuidado, porque as pessoas sempre colocam na cabeça, se for qualquer coisa masculina, não pode crase. Mentira. Aqui pode ser o pronome aquele, sem problema algum, pode ser o aquilo também. E, vamos lá, terceiro caso, crase também pode ser a união da preposição a, mais o azinho inicial do a qual. Lembra do pronome relativo a qual? Então, eu tenho preposição a, mais o a qual, vai dar um a qual craseado, ou as quais craseado também. Então, tomem cuidado. Claro, qual é o normal? O que eles gostam bastante? É preposição mais artigo, fato, tá? Mas tomem cuidado, tá? E os casos de crase facultativa também, diante de nome próprio feminino, pronome possessivo feminino singular, que nós já vimos também, tá? Lembra disso? Sua, minha, tá? Mas, pessoal, antes de pensar se é facultativo ou não, a primeira coisa que vocês têm que analisar, o verbo pede a preposição a? Pede. Opa, beleza. Agora eu posso pensar em crase. Tá? Tem que pedir a preposição a. Se não for o verbo, vai ser o nome. Um adjetivo, de repente, vai pedir a preposição a. Cuidem isso. Tem que pedir a preposição a. A gente vai fazer um exercício aqui para ver se vocês lembram, tá? Então, vamos lá. Olha aqui. Vamos lá. Fica de olho aqui. Deixa eu passar mais para cá. Fica melhor, tá? Olha só. Preenchimento de lacuna. Questãozinha da nossa banca linda, maravilhosa, tá? Que eles amam de paixão crase nessa parte, né, de lacuna. Então, eu tenho que analisar o contexto. Não precisa ler o texto inteiro para responder isso aqui, tá? No máximo, tu vai pegar ali 2, 3 linhas, no máximo. Então, vamos lá, olha só. Durante o processo seletivo, os candidatos passam por diversas etapas, desde a candidatura, passando por testes e avaliações, chegando à negociação. Vamos parar aqui. Quem chega a algum lugar. Muito bem. Então, vai pedir a preposição a, certo? Continuamos. Que tipo de palavra é negociação? Um substantivo. Que tipo de substantivo? Masculino ou feminino?
feminino, né? É a negociação. Olha só, união da preposição a mais artigo a, vai surgir o quê? Azinho craseado. Muito bem, então chegando à negociação. Olha que legal. A segunda lacuna, de uma certa forma, já te entrega a primeira. Porque, como é que ficaria a segunda? Ficaria chegando o fechamento ou chegando ao fechamento? Ao fechamento. Vocês viram que quando eu coloquei um termo masculino, eu fiquei chegando ao, ou seja, eu tenho preposição a mais artigo o? Ele está te entregando, ele está te dizendo, cara, se aqui eu tenho preposição a mais artigo, é porque antes eu também tenho preposição mais artigo. A diferença é que o segundo é masculino, o primeiro é feminino. Isso é feminino, azinho craseado. Tranquilo? Foi? Muito bem. E a última, acho que só aqui a gente já mata, né? Não, ficamos entre duas. Isso? Muito bem, tá? Aí a dúvida que surge, ó, e atendendo a elas ou as elas. Vamos lá. Que tipo de palavra é elas? Pronome. Concordam comigo? Tá, e aí o cara daqui a pouco diz assim, pô, Dani, então aqui é aquele caso facultativo. Por quê? Ah, porque diante de pronome possessivo feminino singular. Então nós temos alguns problemas. Vamos lá. Primeiro, o pronome não é singular. Começa por aí, né? É plural. Tá? Segundo, ele é um pronome possessivo? Não. Então não tem nada de regra aqui de crase facultativa. Então eu tenho que analisar. E agora, tá? Elas é um pronome pessoal reto. Gente, nós utilizamos crase diante de pronomes pessoais retos? Não, tá? E eu vou te dar mais um motivo ainda para não usar, tá? Vamos lá, olha aqui, ó. Tá? Cadê minha soma? Ah, eu não vou... Tá? Eu acho legal isso. Olha só, elas é uma palavra no plural, sim ou não? Sim. Se eu tiver um azinho no singular e uma palavra no plural depois, nós não utilizamos crase. Tranquilo? Tá? Por isso que o gabarito aqui vai ser letra A de amor.